Valdemar pagou. O Lula não pagou ainda, não. Não vai falar que o Lula tem investigação também, não? O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Perdão, não entendi. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Eu não quero comparar isso aqui a uma casa, por exemplo, uma zona. Mas suponhamos que eu sou um evangelista. Eu vou evangelizar um puteiro. Aí eu vou falar, não, peraí, eu não posso falar com vocês não, que vocês são tudo prostituta. É a matéria-prima que eu tenho pra trabalhar. Deputado, o senhor falou de emendas, falou que deveria ser diferente. Não é contraditório o senhor defender um modelo diferente e votar no Hugo Mota, que é produto dessa concertação, desse estado de É a coisas? matéria-prima que eu tenho pra trabalhar. Eu vou votar em quem? Eu vou votar em branco. Se eu votasse em branco, você fala que eu tô em cima do muro. Se eu voto no pastor Henrique Vieira, não ia dar conta porque ele é de esquerda. Se eu voto no Marcelo, vão falar que ele não tinha chance. Ou seja, nenhuma resposta iria caber para essa entrevista. A grande questão é, a gente precisa, dentro da política, trabalhar com a matéria-prima que eu tenho. Mas é a mesma coisa de eu falar, por exemplo, não... é a mesma coisa de eu falar assim, o voto é secreto. Mas o cara tem a opção no segundo turno para votar pro Lula e Bolsonaro. Você vai falar, se eu votar em quem? Mas o senhor discorda... Quem não concorda com os dois, vota em quem? O senhor discorda que essa força estrondosa que elegeu hoje o Hugo Mota com 444 votos parte do sistema, é também resultado claro, desse processo? Claro que faz parte do sistema. Assim como, por exemplo, o Trump, tem várias pessoas também agora no governo dele também que faz parte do sistema. Seria muita ingenuidade minha, inocência, falar assim, pessoal, não vou me sujar, entre aspas, com nada aqui nessa casa no sentido de aliança, etc. Eu vou até o limite dos meus princípios. Ou seja, você nunca vai me ver sentado numa mesa de negociação de emenda parlamentar para poder roubar. Você nunca vai me ver em negociações espúrias para interesses próprios. Agora, é o trabalho que eu tenho. Caso contrário, eu não vou entrar na política. É a matéria-prima que eu tenho. Eu não quero comparar isso aqui a uma casa, por exemplo, uma zona. Mas suponhamos que eu sou um evangelista. Eu vou evangelizar um puteiro. Aí eu vou falar, não, peraí, eu não posso falar com vocês não, que vocês são tudo prostituta. É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. É o que está acontecendo? O senhor tem que fazer concessões Eu ao vejo que a sistema? matéria-prima que nós temos para trabalhar, ela é muito complicada. Mas significa que o senhor tem que fazer concessões ao sistema? Eu acredito que a gente precisa tomar boas decisões, desde que isso não implique em mudar a sua essência. Porque cada decisão que você toma diariamente, você vai mudando a sua essência. Ou seja, se o Hugo Mota ele começar a tomar decisões que vai contra princípios, contra a minha essência, contra aquilo que os meus eleitores colocaram, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a subir na tribuna. Agora, você vai ver a diferença para mim com outros que têm o rabo preso. Aí eles não vão atacar. Eu tenho liberdade. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Perdão, não entendi. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Não é nojo, eu diria, mas com uma certa insegurança, sim. Deputado, você é parlamentar de Minas Gerais, queria perguntar, ganhou no estado, né, foi o parlamentar mais bem votado que a gente teve, em quase todas as cidades, ganhou, salvo engano, foi um dos mais bem votados em Governador Valadares e em outras cidades de Minas que tem muitos imigrantes. Essas famílias estão recebendo, e já há algum tempo, né, não é de agora, mas ao que tudo indica, vão receber num ritmo muito forte, centenas e centenas de familiares que foram tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, que vão ser deportados pelo Donald Trump, que o senhor é um fã assumido. Essas pessoas estão chegando reclamando de violações de todo tipo de direitos humanos, não só no transporte, mas na forma que a agência de imigração trata eles lá. Como é que o senhor vai dizer para o mineiro que vai receber seu parente com essa dor, com esse sofrimento, que é o presidente que o senhor admira tanto, que você admira tanto, que está fazendo isso com ele? Se isso estiver acontecendo, isso tem que ser sanado. Eu não sou deputado dos Estados Unidos, sou deputado do Brasil. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu não consigo interferir nisso. Você admirar a pessoa não quer dizer que você concorda com tudo com ela, e nem toda ação que ela toma você tem que concordar. Se isso está acontecendo, isso tem que ser sanado. Agora, é interessante, porque eu não vi a mídia, hora nenhuma, por exemplo, falando das deportações do Obama. Não, eu acho que todas as deportações têm que ser feitas de uma maneira digna. O que eu estou perguntando para você é outra coisa. Exato. É o seguinte, você apoia o Trump, gosta do Trump, bate palma do Trump, foi para a posse do Trump. O Trump está fazendo isso com o povo mineiro. O que você diz dessas pessoas? Eu discordo. Discorda do Trump? Eu discordo. Infelizmente, se isso está de fato acontecendo, é uma atitude que, mais uma vez, precisa ser sanada. Agora, mais uma vez, existem diversos outros pontos que pessoas também cometem e que, obviamente, eu não vou descartar tudo que a pessoa é por conta de erros. E é um erro, obviamente, grave com relação à violação de direitos humanos. Espero também que toda a mídia também abra os olhos também para o que está acontecendo aqui no Brasil, com violação de direitos humanos, pessoas presas com penas que nem estupro
pega aqui no Brasil, com o pessoal do dia 8, traficante sendo solto, Pessoas ministro... sendo pela polícia, né, em operações que muitas vezes a gente não sabe nem Mas como é que começou. Pessoas, muitas criminosos, inocentes. se for criminoso, 700 que 70 Não, mil. tem crianças também no Rio, em Crianças favelas crianças do de Rio, 2 anos, comunidades do só Rio. que Crianças tem Mas é também? interessante, né? Porque quando Crianças a de poli- 2 anos, só acho que tem que ser. quando uma polícia ela comete um erro, né? Aí todo mundo... Deputado, fiz uma pergunta bem objetiva. Crianças de 2 anos, o senhor acha que tem que ser? Não, essa pergunta é no mínimo ridícula e merece uma resposta ridícula. Ô, deputado, Claro que não. Eu peço respeito. Ah, não, peraí. só. Me perguntar se Não, uma porque criança de a 2 gente anos tá merece... perguntando- O senhor perguntou Claro que que tipo... não. Mas o senhor perguntou Você que acha que tipo minha de resposta vai pessoa... ser qual? O senhor perguntou que tipo de pessoa? Eu falei crianças. E o senhor não respondeu. Eu falei, tá, obviamente que não. Que bom, obrigado. Obviamente que Sua não. assessoria está pedindo para o senhor ir, eu agradeço muito a sua A gentileza. assessoria pediu pra ele, quem pediu pra ele? Por fim, eu quero fazer uma última... Não, pode deixar. Deputado, Pode continuar? eu A assessoria quero autorizou. fazer uma pergunta sobre o vídeo do Pix. Aquilo saiu da sua cabeça? O senhor contou com a ajuda de um marqueteiro? Houve marqueteiros da direita que depois disseram que deram algumas dicas para o senhor? De fato, o senhor recebeu dicas? Ou teve gente querendo surfar no sucesso do Eu vídeo? lancei um desafio pro Haddad que se ele comprovar que algum marqueteiro me ajudou, eu pago 1 milhão pra ele no Pix. Mas se ele não comprovar, ele tem que pagar 1 milhão Mas pra mim no teve gente Pix. do seu campo, da direita, inclusive, Mas- marqueteiros próximos ao ex-presidente Jair Como Bolsonaro. eu disse, falar que até papagaio eu falo, agora tem que provar. Foi o Duda Lima que falou, Eu né? O Duda Lima escrevi, disse que te eu ajudaram. escrevi o roteiro no meu iPhone, no bloco de notas dele. Eu fiz como eu fiz todos os outros vídeos. Você pode pegar lá no meu Instagram. Vai ter o mesmo modelo, do fundo preto, eu sentado, do mesmo jeito. E é assim, as pessoas não querem dar o braço a torcer quando algo realmente é um sucesso. As pessoas sempre vão falar que é fruto de alguma outra coisa. Eu ouvi o Haddad falar que era fruto de Elon Musk, de Trump, que era de intervenção do Bolsonaro. O Bolsonaro tá por detrás disso. Você contava que teria a repercussão que Zero. teve? Assim, não a repercussão que teve. Já teve vídeos meus que bateu 60 milhões, 30 milhões. Eu tenho um engajamento, graças a Deus, muito bom na internet. Esse é o recordista absoluto. É né? absoluto. Até mesmo porque eu não tenho outra defesa, digamos assim, a não ser a rede social. Então eu não tenho juízo no STF, eu não tenho a máquina de mídia na mão. Então a rede social é a minha defesa. E esse vídeo em específico eu já sabia que teria uma repercussão grande, porque eu vou fazendo uma métrica de cabeça mesmo. E só que surpreendeu, graças a Deus. Qual é o seu projeto político, Era o que eu ia deputado? perguntar. Os próximos passos. Meu projeto político, eu quero servir o país da melhor maneira possível. Eu acho que eu tenho coragem para poder fazer e tomar algumas medidas que o Brasil precisa, que o Brasil almeja. Eu vejo que há uma PEC aqui que está coletando assinaturas do deputado Eros Biondini para reduzir a idade do Senado de 35 para 30. Seria uma possibilidade, eu acredito que Minas Gerais me daria essa chance, lutaria muito para poder consegui-la, até mesmo porque o Senado é o competente para poder frear o STF, que eu acredito que é uma das minhas lutas prioritárias. Enfim, eu vejo que o meu futuro político, eu confesso que ele é incerto, mas eu tenho muito desejo de servir a nação da melhor Mas maneira o seu possível. sonho é ser senador, depois tentar ser candidato a É que presidente? dá, eu acho que, por exemplo, se perguntasse pro Neymar qual que era o sonho dele, seria, sei lá, vou chegar quem, no perdão? Pra Barcelona, quem? né? Pro Neymar, por exemplo. Neymar. Poxa, vou jogar no Barcelona. É claro que acredito que todo político almeja chegar no maior cargo político, que seria, por exemplo, a presidência. Mas eu confesso que eu não fico nem falando isso, nem mesmo alimentando isso no meu coração, que eu acho que muitos que deixaram crescer isso no coração acabam se pervertendo lá na frente. Mas lá no fundo do coração tem esse sonho? Não vou falar nem no fundo do meu coração. Mas, mais uma vez, é um desejo que eu acredito que seja assim inato a todo mundo que sonha. Obviamente, se como deputado eu já consegui ter algumas vitórias, eu acredito que como senador terei algumas vitórias. Como presidente da República, uma pessoa que saiu de uma favela, poder chegar à presidência da República no nosso país, conseguir fazer algo que realmente muda a história, seria algo assim, para mim, fenomenal. O senhor acredita que é possível ser presidente no Brasil sem se render a esse centrão que predomina aqui no Congresso, que mostrou tanta força hoje? Olha, como eu disse, a matéria-prima é muito difícil, só que isso passa pelas pessoas. As pessoas que estão aqui, os deputados, senadores, elas não chegaram aqui do nada, elas chegaram com o voto das pessoas. Muitas pessoas votaram com o estômago, viu? Nessa última eleição, enfim, não está recebendo a promessa da picanha, o café está extremamente caro, o azeite virou artigo de luxo, ou seja, eu acredito que a gente precisa tomar decisões melhores no campo da política, somente isso. Isso passa por uma conscientização das pessoas, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual. Quantos vereadores, por exemplo, que, poxa, a pessoa nem sabe o que ele faz,
quantos governadores, por exemplo, como Flávio Dino foi governador do Maranhão, com escândalo de sobrecarga, né, de respiradores, com o pior IDH do Brasil. Enfim, acho que as pessoas precisam tomar decisões melhores em âmbito eleitoral para que a gente mude essa matéria-prima. E aí, se Deus quiser, talvez num futuro próximo eu consiga voltar aqui e falar, não, votei, tô tranquilo, sei qual que é o acordo, enfim, vai dar certo. Quem é mesmo o presidente do seu partido? Como é que é? Quem é mesmo o presidente do seu partido? Presidente do meu partido? Presidente do meu partido é o Valdemar Costa Neto. Passado dele? Passado dele, eu acredito que não foi nada bom. Pagou, acho que pagou, né? Pagou. Ou ele tá devendo mais alguma Tem coisa? outras investigações aí. Mas ele pagou tudo pra antes ou não? Ou ficou sobrando alguma coisa? Eu acho que, Tem outras investigações. acho que pagou tudo, ele é né? investigado Porque lá, se inclusive, o Lula foi condenado em 3 instâncias, foi descondenado, ninguém fala nada, muito menos o Valdemar Costa Neto, né? Então, se o Lula mas isso pode, te o Valdemar incomoda, pode, é não? isso? Não, são duas coisas diferentes. O Valdemar pagou. O Lula não pagou ainda, não. Não vai falar que o Lula tem investigação também, não? Mas acho que investigação não tem, não sei. Ele Porque foi... o Valdemar se Supremo citou, arquivou. pô. É. Não, porque o Valdemar se citou. Pode fazer uma pergunta de Minas Porque Gerais? assim, Eu o pessoal tô pensa curioso. assim. Pode fazer uma pergunta de Minas Gerais? Vai lá. Eu sou um grande fã do seu estado, agora tenho a honra de ter a coluna publicada no estado de Minas diariamente também, nosso parceiro aqui no Platô. Queria lhe perguntar, Matheus Simões, candidato do Zema no ano que vem, Cleitinho, senador do seu partido, também está se colocando. Não. Ele é do Republicanos. Do Sou Republicanos, PL, isso. perdão, mas está se colocando, tentando ter o apoio do PL. Sim. Quem é o seu candidato para o ano que vem ao governo de Minas Gerais? Não sei ainda, não é uma decisão individual, uma decisão de grupo. Obviamente passa pelo Bolsonaro, principalmente no âmbito de governo, né? Eu não tenho, por mais que eu tenha uma relevância, seja em rede social e enfim, eu acho que cada um tem que saber o seu lugar. Eu não tenho a decisão de tomar decisões tão grandes como essa. Eu sou humilde de reconhecer que existe um grupo, existe hierarquia e eu preciso estar Não, mas não fala abaixo nem dela. com esse peso todo de decisão, não. Assim, você falou em coração, né? O seu coração bate mais forte por que nome? Olha, o Cleitinho obviamente é um amigo. Eu acredito que no executivo, eu confesso que eu não sei como que seria o comportamento dele, afinal de contas, precisa ser tomado medidas impopulares. E enquanto no Senado, muitas das vezes, você consegue tomar medidas mais populares. O Matheus Simões, eu vejo que ele é um cara capacitado. Por um outro lado, existe um desgaste com a segurança pública de Minas Gerais com relação ao nome dele. Vejo também a questão da popularidade, não sei como seria a capitalidade dele em todo o estado, mesmo com talvez um apoio do Zema. Então o cenário está muito aberto. Tem agora, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, que é um cara extremamente inteligente, um cara capacitado no âmbito do direito. Que pode virar eu ministro acho de Lula. que o pode senhor virar tanto ministro de detesta. Lula, mas eu acredito que para governador, por exemplo, acho que é muito difícil ele ter a envergadura para poder alcançar os votos, visto que a população mineira ficou extremamente decepcionada com os posicionamentos dele aqui no Senado. Enfim, então acho que o Senado está bem aberto ainda para governo, para Senado de Minas, está tudo muito nebuloso. Você já conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro depois da volta dos Estados Unidos? Não, ainda não. Eu cheguei hoje, 4h30 da manhã. Você chegou aos Estados Unidos hoje? 4h30 da manhã, vim para cá direto e, enfim, não tive o contato com ele ainda. Teve uma reunião mais cedo, né, mas eu não consegui chegar a tempo por causa do voo. Mas não tive contato com ele ainda, não. Mas ele te convidou para essa reunião. Claro. Não, porque todo mundo acha que eles estão brigados, por isso que eu tô Não, perguntando. mas é que tá, todo Não mundo tem acha, briga. todo mundo acha, por exemplo, você achava que eu Não tinha postado bloqueou o coisa... Bolsonaro no Zap. Como é que é? Não bloqueou o Bolsonaro Não, no Zap. zero, tá aqui, as 3 conversas minhas fixadas é Neymar, é minha esposa, nossa, se eu não falo isso aqui primeiro, ia dar um problema, era minha esposa, o Neymar e o Bolsonaro, tá Paulo assim. Marçal tá no seu zap também, não? Não, eu tenho o número dele, mas não tá Nunca fixado. trocaram o o Zap? número? Nunca Não, trocaram já o Zap? conversamos. Já Já conversamos. Olha aí, ó, vai Já gerar conversamos. ciúme também, hein, Não, não vai deputado? não, pô. Dentro da política a gente conversa com muita gente. Eu já conversei com muita gente que vocês nem imaginam e é da política, né? Se a gente conversa, a gente tem uma boa convivência com todo mundo. A Bíblia fala, olha, tem de paz com todos, se possível. Então, até a Bíblia sabe que tem hora que com alguns é impossível. Então eu tento fazer isso. Eu tenho que ter paz com todos. Nem se que você possível. negocia com o PT? Depende. Na presidência, por exemplo, da comissão de educação, eu tive que negociar a pauta, por exemplo. Tira isso aqui, eu coloco isso aqui. Enfim, a comissão de educação, para mim, foi um belo exemplo de que as expectativas de que eu seria, enfim, um Tasmania, um cara que iria roubar a pauta, caiu por terra. E é impressionante, né? Porque se eu tivesse feito uma presidência da Comissão de Educação de forma truculenta, etc e tal, a mídia ia adorar, ia falar que eu sou, enfim, um Bolsonaro 2.0, mas como foi tudo perfeito, 0 notas, 0 manchetes. Mas enfim, já estou acostumado já. Carla Zambelli, muita gente atribui que aquela diferençazinha que fez o Bolsonaro perder em 2022 foi por causa do ato dela na véspera, ela perseguiu aquele homem lá em São Paulo.
com uma arma em punho, um dia que não poderia nem estar armada do ponto de vista legal. Sim. Agora foi caçada. Ela foi abandonada por vários colegas nesse período, né? O próprio Bolsonaro não fala com ela, isso é público. Qual a sua visão sobre a situação da Carla Zambelli? Ela tem ainda alguém que vá defendê-la publicamente? Bolsonaro ficou calado essa semana em relação à cassação. Com relação à cassação específica, eu acho o seguinte, você não precisa gostar ou não gostar da Zambelli. Mas você gosta da Zambelli como política? Eu gosto, encontrei com ela aqui, para mim, enfim, uma pessoa que até então não foi pega em absolutamente nada em termos de corrupção. Obviamente não concordo com Eu gostei do até agora. com as ações. Não. Eu digo assim, enfim, só para colocar o espaço-tempo, mas eu vejo que as decisões, obviamente, que ela tomou, tanto no dia da eleição, acredito que são decisões que até mesmo ela tenha se arrependido disso. Mas com relação à cassação dela, se eu não me engano, foi por divulgação de desinformação. fake news, Isso não tem nenhum artigo no Código Penal a respeito de fake news, principalmente de crime de opinião, principalmente de uma parlamentar. Artigo 53 da nossa Constituição tem que valer em algum momento. Ou invioláveis quaisquer palavras e votos e opiniões, ou não tão quaisquer. E eu vejo que, infelizmente, você pode ver que hoje não há um conhecimento jurídico, há um relacionamento jurídico. Infelizmente, aqui na casa aqui, você fica torcendo para cair em tal juiz. Isso é ridículo. Eu sou formado em Direito e a gente tem hoje, infelizmente, não somente no STF, mas vários tribunais do nosso país que envergonham o direito e a magistratura aqui no nosso país. Então, para mim, a cassação dela é injusta por esses motivos. Não acho que nenhum tribunal deva tirar um mandato que foi eleito democraticamente pelo povo. E se for dessa forma, daqui a pouco vai ser só PT aqui no Brasil mesmo, porque é muito fácil ter democracia só de um lado, tirando a oposição. Deputado, caso Bolsonaro se mantenha inelegível, não possa ser candidato, que é o cenário de hoje, não possa ser candidato em 2026, quem o senhor considera que deve ser o candidato do campo da direita a presidente da República? Olha, eu não vou colocar nenhuma opção para poder não surgir narrativas como se, enfim, eu estivesse prestando algum apoio ou colocando um plano B. O Bolsonaro deixou bem claro que ele é o plano A, o plano B e o plano C. E ele está muito afinco nessa ideia, nesse planejamento dele. Então, é como se eu dissesse assim, poxa, você está indo para um jogo de futebol. Qual é o seu planejamento? O planejamento é vencer. Ah, mas se perder? Não quero pensar em perder. Meu planejamento é vencer. Então, eu digo dessa mesma forma. Hoje Agora, é fato. Tem outras... porque senão eu fico que nem um programa de futebol antes do jogo acontecer. Ei, quem você acha que vai ganhar? Vamos lá, então vamos não, mas se a ele eleição fez, fosse hoje. ele Hoje ele fez não pode ser Sim. candidato. Ele mesmo Fez citou isso, eu acho alguns que- nomes Tranquilo, eu acho que possíveis. por similaridade, até mesmo ao Bolsonaro, acredito que seria o Tarcísio, por similaridade ao Bolsonaro, ter sido ministro, enfim, ser governador de São Paulo. Historicamente, né, quem governa São Paulo ou quem tem um cargo desse em São Paulo compete à presidência. Eduardo Dória, Bolsonaro, não? Serra. O Eduardo Bolsonaro também é uma possibilidade, tem o nome Bolsonaro. Enfim, só que eu vejo que é uma diferença muito grande dele para o pai, no sentido de, por ele ter sido ex-presidente da República, e por ele ser o Bolsonaro. Teve um dia que o Bolsonaro deu uma entrevista e falou, olha, eu não sei o que acontece, pessoas gostam de mim, eu vejo isso. As pessoas gostam do Bolsonaro, parece que, assim, ele é incancelável, cara, assim. Independente do que ele faça, parece que as pessoas não vão cancelar ele. E isso, dentro do direito, por exemplo, a gente chama isso de líder carismático, né? São pessoas que, enfim, conseguem ter o apreço das pessoas, e eu acho que ele é um líder carismático no sentido conceitual da palavra. Deputado Nicolas Ferreira, muito obrigado pela entrevista ao Valeu. Platô BR. Valeu, obrigado aí. Obrigado, boa noite, deputado. Não conhecia aí, Platô BR, um abraço a todos vocês e obrigado pela entrevista. Muito obrigado, deputado, pela abertura de responder todas as perguntas. Enfim, vamos voltar a conversar, que eu acho que, querendo, gosto ou não gosto de Nicolas Ferreira, é um personagem da nossa política que a gente tem que acompanhar. Não Muito obrigado. não precisa gostar de mim, velho. Tanto de gente que votou no Lula sem gostar dele. Enfim, tá te ferrando aí. Não precisa gostar de mim. Eu só faço o seguinte: me conheça, cara. Me conheça. As pessoas não conhecem meu histórico, conhecem meu passado, muitas vezes não conhecem o meu trabalho. Se você joga o meu nome, por exemplo, no Google, obviamente vai aparecer um monte de coisa. Vai aparecer que eu já ganhei um fuzil do Bolsonaro de presente de Natal. Vai aparecer que eu já, enfim, fiz um monte de coisa. Agora, vai até o fundo da coisa, vê a história. Acho que precisa ter honestidade em tratar as pessoas. Como eu disse aqui anteriormente, nunca vai sair da minha boca uma cassação de um deputado porque eu não concordo com a opinião deles. E o contrário você vê que é verdade. Enfim, a árvore se vê pelos frutos, eu só peço que me conheça. Se me conhecer, não tenho dúvidas que, se Deus quiser, Deus pode me conceder um futuro longo aí. Obrigado pela entrevista.